Mais uma vez quero agradecer a sua paciência, né, de me ouvir a cada dia. Desejo a você um bom dia. E agora terminando, né, os comentários de Mateus capítulo 21. Capítulo 21, né? Depois nós vamos continuar os demais capítulos. Mas o capítulo 21 termina com a parábola dos lavradores maus. Vou ler para você. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, que é um muro vivo, né? Muro de matos, construiu um lagar, um tanque onde amassam-se as uvas para fazer vinhos, edificou-lhe uma torre, a torre para servir de vigia, para alguém ficar lá, para não deixar animais ou ladrões aproximarem-se da vinha, e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam, né? E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da sua vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Ontem nós vimos, né, a parábola dos dois filhos. O filho primeiro representando os judeus. O filho segundo, que não queria, que não estava nem aí, arrependido, foi e fez a vontade do seu pai. Agora Jesus falando novamente de dois povos, dos judeus e dos gentios. Daqueles que foram em primeiro lugar os trabalhadores da vinha. Eles não produziram frutos, ou eles não deram os frutos para o seu Senhor. O Senhor arrendou a sua vinha para eles, mas quando chegou na hora de receber os frutos, ele mandou os seus servos, os profetas, os pastores. Eles fizeram o quê? Apedrejaram os profetas, mataram outros e expulsaram outros. Não quiseram ouvir aquilo que os profetas falavam, não quiseram produzir frutos dignos de arrependimento, não quiseram saber de fazer a vontade de Deus, o Pai. Então Deus disse: olha, vou mandar meu filho, quem sabe, já que eles não aceitam os servos, vou mandar meu filho, quem sabe, ao ouvirem o filho, se arrependam. Mataram o filho. Mataram o filho. E então a pergunta é: o que fará o Senhor aqueles lavradores maus? Destruirá e arrendará sua vinha a outros que lhe remetam os frutos, os gentios. Veja que os sacerdotes, escribas, eles entenderam que estas parábolas eram faladas para eles, a respeito deles. O filho que falou que ia fazer e não fez a vontade do Pai. Lavradores maus que não produziram os frutos para Deus. Queridos, as oportunidades vêm para todos. As oportunidades foram para os judeus, muitas. As leis saíram dos judeus, os profetas eram judeus, os apóstolos para os judeus. Cristo nasceu de uma família judia e mesmo assim, eles com todas essas oportunidades rejeitaram o Messias, o Filho de Deus, a vontade de Deus.
E nós, os gentios, mesmo não querendo anteriormente, mesmo sendo um povo que nem sequer pensava em Deus, ao ouvir a sua voz, nos arrependemos. E agora devemos produzir os frutos dignos de arrependimento, frutos que, de fato, exaltem a Deus. Não estou falando aqui de frutos como dar uma cesta básica, fazer um bem a alguém, não é isso não. Esses frutos aqui, meus queridos, é fazer a vontade de Deus, é andar como Deus quer que nós andemos, é nos parecermos com Ele, é vivermos para seu louvor, para sua glória, sempre em contrição, arrependidos a cada dia de nossas misérias, de nossas mazelas, de nossos pecados. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Que você não faça parte desses lavradores maus que não produziram frutos, não apresentaram os frutos para Deus. Que nós sejamos como esses segundos, né? Que esses outros aí, esses outros a quem o Senhor mandou seus servos, vai e entrega essa vinha para os outros, para que eles possam produzir os frutos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Desejo a você um bom dia, uma boa semana.